Bom dia, família. Estou animado por estar com vocês novamente hoje. Tenho uma palavra para vocês. Sabe, antes de mais nada, quero dizer isso. A palavra que eu publiquei e que minha esposa leu para vocês de Mina Lee Moses, eu nunca a conheci antes. Ela me enviou uma mensagem através do YouTube dizendo obrigada por postar isso. Isso foi enviado para mim por outra pessoa e eu simplesmente senti que deveria ler. Sabe, achei que era uma palavra poderosa. Agora, todo mundo pergunta, sabe, você a conhece? Você sabe, representar outra pessoa no seu canal é perigoso? Todas essas coisas. Quero dizer, recebi todos os tipos de e-mails. Primeiro de tudo, sabe de uma coisa? Eu mostro graça às pessoas. Se ela errar e não acontecer, isso não prejudica meu canal. Eu apenas senti que, sabe o quê? Há algo forte sobre esta palavra. E aquela que, ela falou sobre o colapso da economia. É exatamente assim que eu vi. O Senhor, vou contar a vocês, eu tive uma visitação sobrenatural hoje que me mostrou ainda mais do que está por vir. E as pessoas dizem, bem, você vê coisas o tempo todo. Você está certo? Eu vejo. Quando você passa tempo diariamente com o Pai, Ele falará com você. Ele lhe contará coisas secretas. Ele virá e visitará você. E as pessoas podem ficar com ciúmes disso. E você pode tentar ser todo crítico. E dizer, bem, não há como você ouvir o Senhor assim. Não. O Senhor falará com você. Ele não faz acepção de pessoas. E o que Ele faz por um, Ele fará por outro. Isso leva tempo. E requer caráter. E requer desenvolvimento. É um fogo refinador em sua vida. E Ele não lançará suas pérolas aos porcos. Eu odeio dizer isso. Mas se você é um porco, Ele não lançará suas pérolas diante de você. Quero dizer, se o seu coração é ruim, é como bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus e Ele os visitará. Estou acrescentando essa parte a Ele. Ele o visitará. Estou lhe dizendo. Com muitas demonstrações e manifestações da glória de Deus em sua vida diariamente. Se você passar tempo com Ele diariamente, não apenas 5 minutos. Interiormente, dói, orando, o tempo todo dentro do seu coração, pelas pessoas, por qualquer coisa. Se Ele vier até você, você largaria tudo na hora? Sim, Senhor. O que você precisa, Senhor? O que você precisa? Estou aqui para você. Pelo que posso orar? O que você precisa que eu faça por você hoje, Senhor? Eu te amo. Um coração que se entrega, um coração dedicado a Ele, Ele virá e visitará. Então, eu só quero dizer, você sabe, se mina, e essa palavra não se cumpre, e não há tumultos. Nós vemos em parte, ouvimos em parte. O que ela estava vendo, talvez, apenas dê a ela o benefício da dúvida. O que ela viu sobre os tumultos e tal, talvez não aconteça naquele dia. Porque quando você está olhando através da lente profética, pode ser semanas depois, meses depois, ou seja, o que for, mas pode estar relacionado ao evento. Isso faz sentido? Espero que sim. Estou tentando. Porque é assim que eu vejo. Eu vejo as coisas e é como se houvesse camadas no profético. Há camadas no que você está vendo. É como uma cebola. Você continua descascando as camadas e continua. É tudo cebola. Mas há camadas nisso. Ok. Então, se não acontecer, se tudo não desmoronar e uma tempestade econômica não ocorrer em 8 de abril. Eu não estou atirando pedras nela. Eu sinto que ela ouviu o Senhor. Ela viu algo. Então vamos mostrar graça e vamos caminhar em amor por um. E não vamos maltratar as pessoas. E por um você não vai me maltratar ou eu simplesmente vou te banir. Porque eu tenho o direito de colocar quem eu quiser no meu canal. E se eu vejo a palavra lá, e mesmo que eu não a conheça, você sabe, eu senti que havia algo nisso. Especialmente, como eu disse, sobre a crise econômica que está por vir. E a tempestade que todo mundo diz. Você acredita que algo vai acontecer em 8 de abril com o eclipse? Eu já disse a todos. Não. Eu pessoalmente não acredito no meu espírito. Eu não vi nada em 8 de abril que algo vai acontecer pessoalmente. Quando eu oro, eu não vi nada. O que eu vi, e eu já te disse isso, é sobre a Páscoa. E o Senhor me disse que haveria uma aceleração de eventos ocorrendo no período da Páscoa.
E que seria um tempo de aceleração, aceleração, aceleração. Ele disse ainda mais do que o que ele me disse que aconteceria de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. E que deveríamos observar isso. Haveria aceleração no clima, aceleração no setor financeiro e aceleração na guerra. E estou dizendo a todos vocês, eu acredito de todo o coração, e isso é o que tem estado tão forte em mim nas últimas 48 horas, orando por Israel. Eu já contei a vocês sobre as armas químicas que vi sendo contrabandeadas de uma caverna no Irã, e elas estavam viajando com um caminhão. Eu vi este velho. Não era como um Peterbilt, ou um caminhão grande como os que dirigimos. Era como um caminhão assim, mas não era como nossos grandes caminhões a diesel que temos nas rodovias, certo? Este caminhão estava transportando esse material e eram produtos químicos. Tambores de 50 galões de material biológico, certo? E estava nesse caminhão saindo de uma caverna. E eu vi que a caverna estava bem no fundo do solo. E era como uma cidade, um complexo militar massivo, debaixo da terra, certo? Deus me proteja. Sabe? Eu digo coisas, eu apenas vou, uau, sabe? Eu sinto um alerta. Não vou dizer mais nada sobre isso. Vou pular isso. E vamos seguir em outra direção, porque eu não vou dizer nada. E então, ok, nem vou mencionar mais sobre isso. E então eu apenas sinto um alerta, pessoal. E então eu só vou deixar isso de lado. Mas eu vou dizer isso. Devemos orar pela proteção de Israel. Devemos orar pela proteção contra ataques, ok? E é aí que estamos agora. É um alerta máximo no reino espiritual em relação a isso. E isso é algo muito sério, ok? Então, intercedendo em favor da proteção do povo de Deus. Sim, e sobre Gaza. As pessoas me perguntam, para que você usa este pano de oração? As pessoas querem saber sobre isso. Vou te contar logo de cara. Eu costumava orar com um cobertor. Apenas um cobertor. Qualquer um que minha filha ou quem quer que fosse tivesse. Eu o coloco sobre minha cabeça e oro com ele. Eu oro com aquele cobertor. E estava realmente quente, certo. Só sendo sincero. E eu suo muito quando oro. E então, fui à loja e encontrei isso na Mardali. E o Senhor me disse, ele disse, compre isso. E comecei a orar com ele. E agora estou te dizendo, quando eu oro, eu não oro como todo mundo. Eu oro, eu tento, eu oro, você sabe, como eu. Mostro a todos vocês quando estou orando publicamente nas minhas coisas de orar comigo. Mas é mais profundo do que isso. Eu vou para o Espírito com o Senhor e nós trabalhamos juntos. Então eu uso isso, este é meu manto de oração. Eu coloco sobre a minha cabeça, assim não me distraio. Eu me distraio com coisas, pessoas andando por aí, ou meus filhos. Eu não posso sempre dizer a todos, fiquem quietos, porque eu oro muito, você sabe, do papai. Esta é a oração do papai, porque eu me sento bem aqui e estou no meu quarto e minha filhinha passa, ou meus filhos, e isso me distrai. Então eu coloco isso sobre a minha cabeça, e eles sabem que sempre que eu estou com isso, não venham me dar um tapinha no ombro e me fazer perguntas. Não venham me perguntar coisas porque o papai está na sala de guerra. Estou orando, sabe? E é isso que eu faço. E eu uso isso como meu momento de pausa, sabe? Então, não é algo, sabe? Isso é realmente espiritual ou algo assim. Não, vou te dizer que sinto que há uma unção nisso. E como minha oração, é minha oração. Estou te dizendo que sinto quando a presença é a glória que desce. E estou te dizendo, eu não ficaria surpreso se as pessoas tocassem nisso. E a glória ainda está nisso e elas são curadas. Quero dizer, como as panelas, não lenços e coisas assim, como diz na Bíblia. E então, estou apenas dizendo a vocês, sabem, eu não faço nada. Pode ser um T, pode ser uma camisa ou qualquer coisa. Mas é apenas algo especial e privado para mim. Ok? Então as pessoas me perguntam sobre isso o tempo todo. E então, nada demais. Mas eu só quero dizer, então, é para onde quero ir hoje. Esta é a parte difícil, sabe? Ser o profeta e ver o que eu vejo. Como eu disse, certo, Jesus, como eu digo tudo isso?
Há uma tempestade chegando. E então as pessoas dizem, bem, sim, todos nós sabemos disso. Não, vocês não sabem. Não, vocês não sabem. Não, vocês não sabem a intensidade da tempestade que está chegando. Vou dizer coisas hoje que espero que vocês sejam maduros o suficiente para ouvir e lidar. E eu oro para que eu consiga transmitir da maneira que recebi com a misericórdia de Deus aqui. Mas vou dizer a todos vocês, ele disse a palavra. O povo veio diante de mim como um povo de dura cerviz novamente. E ele estava chateado com as coisas de hoje, sobre como os Estados Unidos estavam lidando com Israel e como Joe Biden, a administração, estava lidando com Israel. E eles fizeram alguma traição. E o Senhor não estava feliz com isso. E ele veio até mim muito aflito. Parecia aflito. Eu apenas, essa é a palavra que quero usar. Ok, não estou dizendo que ele estava, mas parecia pesado. Essa é uma boa, essa é uma palavra melhor. Parecia pesado. Parecia como... quase como se você tivesse, tipo, aquelas borboletas no estômago. Você vai, sabe? Parecia assim na minha carne. É isso que eu senti. Ok. Não estou dizendo que era isso, mas estou dizendo, ok. Estou apenas tentando explicar o melhor que posso. E ele disse, Brandão, há uma grande crise econômica chegando. Ele disse, eu já te disse isso antes, filho, mas agora está gravado em pedra. Ele disse, o medidor de graça, assim, você pode influenciá-lo em oração. Você sabe o que estou dizendo. Você poderia influenciá-lo muito em oração. Eu poderia, você poderia. É como quando Moisés pediu ao Senhor e ele disse, porque Deus estava tipo, vou matá-los todos. E então Moisés disse, não, você não pode matá-los todos. E ele intercedeu e Deus lhe deu mais graça. E então Abraão, você estava intercedendo por Sodoma e Gomorra. E ele disse, não, se houver 50 justos, ele continuou diminuindo. Você sabe o que estou dizendo? Deus é um Deus misericordioso. Mas no final das contas, Sodoma e Gomorra foram varridas da face da terra, certo? A cidade foi. Então, o Senhor me mostrou novamente um colapso econômico com mais profundidade hoje. E estou dizendo a todos vocês, isso realmente me assustou. Eu vi, deixe-me apenas dizer assim, vou contar a vocês pedaços e imagens que eu vi. Eu vi a China fazendo guerra cibernética em nossas redes de computadores e em nossas redes elétricas, com ataques cibernéticos em grande escala. Eu os vi sendo... isso. Eu vi. Eu vi o príncipe da Arábia Saudita novamente. Eu vi as nações do BRICS se unindo e se tornando mais fortes. Eu vi de volta portas secretas, porta dos fundos, acordos de bastidores. É isso que eu diria, acordos de bastidores, como acordos ocultos, reuniões secretas escondidas. Melhor, ocorrendo que os Estados Unidos não sabiam. Alianças sendo formadas, pactos sendo formados, com caneta e papel, unindo-se com a China e a Arábia Saudita, Irã, Iraque e a OPEP. Pessoas, todo o petróleo, grande petróleo no Oriente Médio, unindo-se com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, coisas assim. Grande dinheiro, muito dinheiro, unindo-se para apoiar a China, ok? Eu não vi a Rússia, eu não vi a Coreia do Norte, eu vi a China, assumindo o controle de Taiwan. Eu os vi assumindo o controle da indústria de chips. Eu vi.
Um colapso completo da cadeia de suprimentos. Comércio global. Eu vi um colapso do comércio global. Há um Walmart, Alvos, Sam's, Costco, todas essas grandes super lojas na América cheias de mercadorias em todas as cidades. Aqui nós as temos em todos os lugares, você sabe, completamente vazias de mercadorias, exceto por um pouco nas prateleiras. Não. Como uma retaliação. Nem todas as lojas estavam vazias. Eles tiveram que fechar certas lojas. Ok? Não havia tantas. Produtos farmacêuticos. Coisas médicas para hospitais. Havia pouco. Ok? Eu ouvi a palavra pior do que a década de 1930. Década de 1930. Pior do que a Grande Depressão. Um plano para piorar, ok? Porque as pessoas não são como eram. Eu vi pessoas com cartazes que diziam: queremos nossos direitos. Nossos direitos. Nossa assistência social. Nossos cupons de alimentação. Seja o que for, eles estavam protestando. Porque tudo isso foi cortado. Todos os programas de assistência social financiados pelo governo desapareceram. E eu vi filas de pessoas, 10 mil de profundidade, fazendo tipo uma marcha. Sabe, como aquelas marchas para o aborto e a marcha de Martin Luther King e todos esses tipos de marchas. Isso faz sentido? Como direitos civis e coisas assim. Era assim. Protesto. Eram como protestos. Mas era como se eles estavam marchando por uma causa. Todos estavam chateados. Havia literalmente milhares de pessoas. E todos tinham cartazes e estavam furiosos com o governo por cortar os programas de assistência social e coisas assim. E estavam se revoltando e saqueando lojas. Eles estavam indo e destruindo todas as áreas do centro. Eles estavam destruindo grandes áreas comerciais e shoppings. Simplesmente destruindo-os. Quebrando todos os vidros. Entrando e pegando tudo o que queriam. Mas havia tantas pessoas, você não podia parar todas, certo? E isso era ruim. Eles estavam saqueando e incendiando coisas. Meio que, o que aconteceu, você sabe, com todos os tumultos durante a Covid por causa daquele homem que foi sufocado. Você sabe, aquela coisa terrível que aconteceu. Foi semelhante a isso. Mas foi pior, certo? Estava em todo lugar. Em todo lugar. Não apenas em algumas cidades, sabe? Foi realmente ruim. Quando eu estava no espírito, eu podia ver isso quando estava orando. Então eu pude ver lei marcial. Eu vi, quando estava orando, eu vi pessoas do exército em todos os lugares. Fuzileiros navais. Eles estavam com capacetes do exército. Eu vi uniformes completos de camuflagem. Eles estavam passando pelas ruas com Hummers e veículos do exército. Eu vi cercas de arame farpado, bloqueando certos quarteirões onde você não podia ir a lugar nenhum, com brigadas militares e bloqueios nas principais cidades. Eu vi Filadélfia e Chicago. Isso estava acontecendo lá em Nova York. Eu vi famílias entrando em carros, fugindo das cidades, fugindo das áreas, tentando ir para o norte, tentando ir não para o norte, para o sul, tentando escapar do que estava acontecendo. Eu vi um colapso completo da estrutura financeira na América. Pior do que qualquer um pode compreender. As principais cidades era anarquia, era uma loucura, a maneira como todos estavam agindo. E eu vi o exército,
e todas as forças militares entrando e assumindo essas grandes cidades, impondo um bloqueio onde você não podia sair de casa por causa dos tumultos e protestos, e todo mundo agindo como louco. E, certo? Eu vi pessoas fugindo para o sul, famílias. Eu vi hortas, porque não havia comida, muita comida nas lojas, que as pessoas estavam cultivando suas próprias hortas, com sementes. E como abóbora, batatas, tomates e coisas assim. Tudo o que podiam fazer para ter uma horta com grandes cercas ao redor, tentando produzir comida para que as famílias pudessem sustentar a vida. As pessoas estavam tentando ir para áreas rurais, no interior, tentando se afastar na América para áreas onde não havia muitas pessoas, se mudando e se realocando. Oklahoma, Kansas, estou te dizendo, estava cheio de pessoas tentando se mudar, tentando encontrar lugares. Eu vi os ricos, pessoas ricas, tentando penhorar relógios Rolex. Eu vi o Rolex, eu vi anéis de diamante, eu vi pulseiras de ouro, eu vi carros de luxo, como Ferraris, Corvettes e Lamborghinis, de pessoas que estavam sobrecarregadas, tentando ser algo que não eram, porque estavam tão endividadas que não podiam pagar, e estavam perdendo tudo, e tentando se livrar das coisas para fazer seus pagamentos. Tentando vender coisas para não perder outros bens. Eu vi terras sendo colocadas à venda por preços baixos. Pessoas ricas que estavam apenas tentando se desfazer das coisas. E, conseguindo coisas por nada. Eu sei que é materialismo, mas eu vi isso. Bolsas Gucci, bolsas Chanel e coisas assim. Apenas pessoas tentando trocar, se livrar de suas coisas porque precisavam de dinheiro. Elas precisavam de algo porque tudo desceu tão rapidamente, certo? Foi uma loucura. E cara, é tão pesado. E foi literalmente horrível. E eu vi uma humilhação sobre o povo americano como... Você não pode acreditar. Eu vi uma escuridão. Agora, isso está indo para outra fase. Desculpe se isso está pulando muito, mas estas são partes que eu vejo. Eu vi como uma cobra, mas não era uma cobra. Era uma coisa preta e fina que estava se enrolando naquele homem na Arábia Saudita. E foi desde os pés dele, passando por todo o corpo, como uma espiral. Como uma espiral, como uma daquelas molas espirais. E estava se enrolando nele. E ela se curvava e era assim, e ia como uma fita. Como uma fita. Isso é melhor. Como você pega uma fita. Como uma fita de cabelo. Como um presente. Estava sendo enrolada nele. Este homem. E subiu até a cabeça dele, como uma névoa. E eu vi uma sombra demoníaca sobre ele. E eu ouvi espírito do anticristo. Agenda do anticristo. Estava entrando em ação. Ok? Preparando. Preparando o caminho. É isso que eu quero dizer. Não foi revelado. Estava preparando. Uma preparação para deixá-lo pronto. Ok. Mais ainda. As pessoas estavam ouvindo essa pessoa. E todos já estavam se juntando, tentando mover seus reinos com o reino dele. Eu vi uma explosão financeira enorme sobre o Oriente Médio. E as finanças estavam crescendo. Eles não sofreram. Isso era um boom econômico. Chegando a todo o Oriente Médio, essa área. Eu não vi nada sobre Israel nesse momento. Mas eu vi a China como segunda, no comando, se unindo ao Oriente Médio. E eles estavam tentando governar as coisas.
e eu vi a indústria automobilística. Você não conseguia obter peças para seus carros. Se seu carro quebrasse, você não conseguia uma peça para ele. A cadeia de suprimentos foi cortada, certo? Então, se algo fosse feito no exterior para peças eletrônicas ou qualquer outra coisa, você não conseguia obtê-lo. Computadores, software, qualquer coisa estava acabado por causa de uma guerra comercial. Era como uma guerra comercial por causa das coisas que estavam acontecendo. Foi ruim. Eu vi o dólar desmoronar. Foi mais devastador do que as pessoas percebem. Ok. E eu ouvi isso. Eu ouvi isso. O Senhor disse: tenho compaixão dos meus eleitos. Meus eleitos. Aqueles que foram separados para mim. Nossa, aqueles que têm me buscado diariamente, Brandon. Ele disse: tenho compaixão de você, e você não faltará nada de bom. Você não faltará nada de bom. Ele disse: se você está me ouvindo agora, filho, ele disse, e você obedece, você permanece em mim, e minhas palavras permanecem em você. Você deve pedir o que quiser, e isso será feito. Ele disse: Brandon, eu providenciarei sobrenaturalmente para meus filhos. E eu vi a riqueza do pecador sempre que eles estavam se livrando dessas coisas, o ouro, coisas assim. Deus disse: eu vi isso vindo sobrenaturalmente para o corpo de Cristo, para o remanescente. Essa é a boa palavra que quero usar. O remanescente, filho. Foi assim que ele chamou. O remanescente. Ele disse: eu tenho compaixão pelo remanescente. Foi isso que ele disse. Obrigado, Espírito Santo. Eu realmente te amo. Ele estava apenas me dizendo que iria cuidar deles. E eu vi um excedente de provisão para eles. Mas o remanescente, pessoas cujos corações estavam endurecidos para com ele e eram teimosas, elas serão humilhadas. E vai ser uma humilhação para muitas pessoas. Mas nisso, através disso, eu vi a igreja gloriosa se levantando. E as pessoas dizem: bem, ainda estaremos aqui para isso? Parece que sim. Quero dizer, estou apenas dizendo a todos vocês, nenhum homem sabe o dia ou a hora. E as pessoas dizem: bem, você não pode estar citando prazos e dizendo que Jesus está vindo rapidamente. Ouça, ele disse: crie uma urgência no meu povo de que estou vindo. Crie uma urgência neles. Eles não estão urgentes. Eles não estão acordados. Eles estão dormindo. As pessoas estão dormindo. Chocalho a gaiola deles, por assim dizer. Você sabe, ele não usou essa palavra, mas sacuda a gaiola deles. Acorde, 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 acorde. Toque os sinos, tipo, estou tentando dizer a todos vocês. Toque os sinos. Ele realmente disse isso. Toque os sinos. Ligue para eles. Estamos acordando as pessoas. A igreja está dormindo. Estava nos sinos da igreja. A igreja estava dormindo. Estava escuro. As janelas estavam escuras. Estou tentando dizer a todos vocês. E as pessoas dizem: por que você está dizendo que Jesus está vindo? Porque ele está vindo. Mesmo que seja daqui a 7 anos, mesmo que seja tipo 2028, se for por volta desse período, eu não sei. Ele poderia voltar no outono. Só estou lhe dizendo que tenho uma urgência. Eu tenho uma urgência sobre o retorno do Pai. Pare de ser, bem, pode ser daqui a 5 anos, então vou continuar vivendo do jeito que quero. Não. Acorde. Acorde, preguiçoso. Acorde, sonolento. Acorde. Abra seus olhos e levante-se e brilhe, pois a luz chegou e a glória do Senhor se levantou sobre você. Acorde, igreja. Estou tentando te ajudar. Ouça-me. Estou te dizendo o que o Pai está te dizendo. Acorde. É hora para nós. Esta é a nossa maior hora. Este é o nosso momento de brilhar. Você é o sal. Você está salgado? Sério. Como você vai fazer isso se está dormindo e não está ouvindo ele? Você diz: bem, eu nunca ouço Deus. Esse é o seu problema. Ele está sempre falando. Você vai ouvir? Permaneça na sua palavra. Ouça a sua palavra. Leia a sua palavra. Ore. E ele falará com você. Ele não faz acepção de pessoas. Ele disse: minhas ovelhas conhecerão a minha voz, e a voz de um estranho elas não seguirão. Declare isso sobre si mesmo. Eu ouço a voz do meu Pai. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama. Ele falará com você através da sua palavra. Ler a Bíblia.
E se você não gosta de lê-la, encontre uma versão que você possa entender e ela ministrará a você. Não se perca nessas tangentes. Bem, não é a King James, não é a amplificada, não é esta. Eu não vou ouvir. Tanto faz. Não seja tão religioso e esquisito. E então, estou apenas tentando ser real com vocês. Não, temos tempo. Inscreva-se, ok? Obrigado. Esperem. É o quê? Mas eu só estou dizendo, pessoal, Jesus está vindo. E eu estou dizendo a vocês, o avivamento que eu vi chegando, ele vem de um Icabod. Se as pessoas vão dizer o que está prestes a acontecer, elas vão dizer, isto é um Icabod. Deus se afastou. E vai parecer assim, mas ele disse isso, eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Eis que até o fim da terra estou sempre com você. Ele não te abandonará, ele não nos abandonou de forma alguma. Ele não é um Deus ausente, ele está lá. Capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que você ousa pedir ou pensar, de acordo com o poder que opera em você. Quão mal você quer para esses tempos finais. Mas haverá um abalo para despertar. Eu te disse, sacode, 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 sacode o primeiro, criança. A próxima coisa é que você vai dar uma palmada neles. Levanta, Johnny. Você vai se atrasar para a tua escola. Você sabe, eles não saem da cama. Dê um tapa no traseiro deles e diga para se levantarem daquela cama. Você sabe do que estou falando? Só sendo real. A Bíblia diz, poupe a vara e estrague a criança. Ele disse que corrige aqueles que ama. Se você não tivesse um relacionamento e Deus não estivesse te corrigindo, eu realmente estaria me verificando. Porque estou te dizendo, eu sou corrigido. O tempo todo. O tempo todo, ele me corrige. E eu fico tipo, eu disse, Senhor, sinto muito, eu errei de novo. Você sabe. E ele fica tipo, não, é apenas uma correção. Levante-se, vamos lá. É assim que você cresce, como você fica maior e melhor. Mas vou dizer isso novamente. Houve decisões que foram tomadas, ou que foi mais um nariz empinado para Deus hoje. Pessoas de pescoço duro. E estou dizendo, quando você toca na menina dos olhos de Deus, que é Israel, você não deveria fazer isso. Houve alguma traição hoje. Então eu apenas oro por misericórdia sobre nosso governo. Eu oro por misericórdia sobre nós. Mas sabe de uma coisa? Às vezes as coisas acontecem. E essa parte dessa temporada parece que pode estar acabando, sendo número 1, financeiro, todas essas coisas. Parece-me que a América será humilhada. E a América se levantará. E a igreja gloriosa acontecerá. Eu vi a praga. Eu vi essas coisas. Eu não vi isso de novo hoje, graças a Deus. Isso foi terrível. Mas eu vi as questões econômicas acontecerem. E isso é terrível. Porque eu não quero que meus filhos tenham que passar por isso. Mas, sabe de uma coisa? Eu apenas, meu Deus, tenha misericórdia. Eu não sei. Eu apenas tive que contar a vocês o que eu vejo. Eu tenho que avisar a todos vocês e soar o alarme. Eu sou o vigia no muro, gritando o mais alto que posso. Acordem, há coisas que estão prestes a acontecer que vocês nunca viram em mais de 100 anos. E todo mundo está perguntando, o que é sobre este eclipse? Por quê? É tudo focado na América? Eu ouvi um homem criticando sobre isso e eu apenas digo, ouça, porque a América está prestes a ser julgada. Eles estão, mas não é um julgamento, é uma repreensão. Eu vou dizer isso. A América está prestes a ser repreendida. Essa é uma palavra melhor para dizer. É o que vai acontecer. Bem, está acontecendo em Nínive. Está acontecendo tudo isso. É porque é de propósito. Deus está tentando chamar a atenção das pessoas, porque Ele nos ama. E não é sobre política. Quem se importa com tudo isso? Quem vai ser presidente e tudo isso? Ouça, há uma tempestade chegando. Eu te disse, 2025. Então, em resumo, recapitulando. Eu sinto que algo vai acontecer no eclipse? Não. Eu sinto que algo vai acontecer em abril? Né? Sim. Uma aceleração. Eu sinto que há algo financeiro acontecendo? Sim. Eu sinto o outubro. É um mês importante também. E eu te falei sobre as eleições. Eu realmente me importo se Trump ganha ou não? Sim. Eu rezo a Deus para que ele ganhe. Porque é melhor do que o Bozo.
lá, pelo que eu vi, ele vai rezar. Ele vai estar na Casa Branca. Ele vai nos ajudar, né? Então, que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia pelo que... algumas das coisas que eu vi. Eu rezo para que não aconteça, sabe? Apenas coisas que você pode rezar comigo. Você sabe, eles intercedem. Eu vi todas essas coisas, então eu não sei. Apenas tentando fazer meu trabalho. Então, eu espero que isso não tenha sido muito pesado. Espero que tenha abençoado todos vocês hoje. Obrigado por assistir. Se puder, por favor, clique no sino de notificações. Inscreva-se. Todas essas coisas. Isso me ajuda com o algoritmo. É uma bênção para nós. Agradecemos muito todo o apoio, os likes e os comentários e o apoio. Vocês são pessoas ótimas e eu realmente agradeço cada um de vocês. Minha esposa e eu, meus filhos, todos nós agradecemos a vocês. Obrigado por nos apoiar. Deixe-me orar por vocês hoje. Pai, eu te agradeço, Senhor, que o amor perfeito lança fora todo medo. Por quê? Porque você é um Deus de amor. Você disse, Deus é amor. E eu sei que você é um Deus amoroso e que está lançando fora todo esse medo porque estamos caminhando com você hoje. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu sangue. Eu te agradeço, Senhor, pela tua proteção. Eu declaro cura e plenitude e bem-estar sobre cada pessoa nesta comunidade do YouTube. Eu os declaro curados e inteiros e bem no nome de Jesus. Eu os declaro libertos pelo poder do sangue de Jesus. Eu os declaro livres pelo poder do sangue de Jesus. Eles estão despertos em nome de Jesus. Eu os chamo para despertar de seu sono e dormência. E digo em nome de Jesus, acordem agora. Acordem em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, que nós estaremos ocupados com o teu trabalho, como a formiga no verão, você coletando todas as coisas que pode, porque sabe que o inverno está chegando. E eu te agradeço, Senhor, que temos sim sabedoria sobre como salvar as pessoas, como despertar os outros, como fazer o que nos chamaste para fazer. Eu te agradeço, Senhor, que Pai, que tu disseste em tua palavra e confiamos em tua palavra, mais do que em qualquer outra coisa, que disseste que nós ouviríamos a tua voz. E a voz de um estranho não seguiremos. Pai, eu te agradeço, Senhor, que não somos influenciados pelos espíritos demoníacos que tentam entrar, espíritos familiares que tentam entrar e falar conosco ou nos dizer qualquer coisa. Nós te ouvimos, Deus, ouvimos apenas a ti e não seremos atormentados por distrações demoníacas. Pai, nós nos opomos a isso em nome de Jesus. Eu clamo por casamentos restaurados. Eu clamo por casamentos restaurados, em nome de Jesus. Eu amarro o diabo fora dos casamentos. Eu o amarro fora das crianças. Nós clamamos pelas crianças. Paz, paz nos lares, paz e alegria na casa, em nome de Jesus. Eu agradeço a ti, Senhor, que a tua misericórdia é nova a cada manhã, e grande é a tua fidelidade para conosco, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E eu direi ao Senhor, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pai, nós confiamos em Ti. Em resumo, confiamos em Ti. Confiamos em Ti, estamos confiantes. Em quem acreditamos? Estamos confiantes em Ti, estamos confiantes no que disseste que aconteceria. Pai, que estás voltando para nós. Pai, eu te agradeço, Senhor, que nós seremos o sal e ministraremos ao povo. E te agradecemos, Senhor, que tu nos unges para fazer isso. Estamos ungidos, designados para um tempo como este. E te agradecemos, Senhor, que tua palavra diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E Pai, nós te damos louvor e toda a glória e honra por isso. E nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo poder de cura que flui através de cada um de nós. Em nome de Jesus. E nós te damos toda a glória, honra e louvor por isso. Em nome de Jesus. Nós acreditamos nisso. Todos disseram amém. Ninguém com medo? Não ande no medo. Estou tentando dizer a vocês o que está por vir. E eu acredito de todo o coração que nós podemos estar à frente disso. Nós podemos estar à frente da tempestade. E isso signifique para você. Bem, Deus abençoe a todos vocês por assistirem. Obrigado por assistir. Bem, coloque um sorriso no rosto e uma canção no coração. Jesus ama vocês muito e nós amamos vocês e nos veremos na próxima vez.
Tenham todos um dia abençoado. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.